Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o teu amigo, é o teu irmão em Cristo, pastor Wellington Oliveira. Eu quero glorificar a Deus por nos dar mais esta oportunidade de nós estarmos juntos, para assim adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome deste Deus maravilhoso, desse Deus que tudo pode. Eu espero que você esteja bem, sua casa, e todos estejam desfrutando de saúde e de paz. Que bom estarmos juntos novamente. Que bom podermos celebrar ao Senhor mais um culto. Vamos adorar, vamos ouvir a Tua palavra. Eu gostaria de pedir para que você, aonde vocês estiver agora me ouvindo, ou posteriormente, quando este vídeo se tornar uma gravação, você possa ser tocado, você possa, através das nossas vidas aqui, como um instrumento de Deus, ser tocado por Ele. Que tudo isso que está sendo feito aqui seja só um instrumento para que o Senhor, Ele faça algo sobre a sua vida. Ele se encontre com você aonde você está agora. Ele possa ser uma resposta para a sua vida, para a tua casa e para a tua família. Em nome de Jesus. Eu quero já aproveitar esse tempo precioso para ler um texto da palavra de Deus. Ainda impossibilitados estamos de estarmos juntos, cultuando juntos, de nos confraternizarmos juntos em gratidão a Deus. Mas isso fisicamente, porque nesse momento, aonde você estiver agora, no Espírito, nós estamos cultuando ao mesmo Senhor. Nós estamos agora no mesmo Espírito. O cabeça é Cristo. Nós fazemos parte agora deste corpo. Estamos unidos pelo Espírito no corpo de Cristo. Que coisa gloriosa é isso. Claro que temos saudade. Eu sempre falo com a minha esposa do amor que, além de tantas outras pessoas que nos ouvem, aqui de Botucatu, fora de Botucatu, algum parente querido, algum amigo, algum irmão, mas falando especificamente dos nossos irmãos aqui de Botucatu, da Vila Antártica, da nossa igreja sede, Igrejas do Brasil para Cristo, e por que não dizer também do campo de Botucatu. Claro que sentimos saudade pelo carinho, pelo amor que nós fomos vivendo, experimentando e recebendo. Mas o momento agora é em espírito nós cultuarmos a Deus, porque a unidade do corpo faz com que funcione bem a obra do Senhor. E eu espero que o Senhor nos use, que o Senhor te use aonde você está. Saudade de estarmos juntos? Sim, claro que sim. Mas, amados, é essa a nossa realidade? Então vamos viver intensamente a oportunidade que Deus está nos dando aqui, em nome de Jesus. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 49 e o versículo de número 15 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14 primeiro. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se tanto do filho que está amamentando? Ela pode se esquecer do filho que saiu do seu ventre, mas ainda que porventura isso venha acontecer, eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus por essa palavra linda. Glória a Deus por esse texto glorioso. Isso fez parte do devocional que foi encaminhado para um grupo de pessoas, um número de pessoas
para nós adentrarmos neste final de semana convictos disso. E essa vai ser também a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Vamos orar juntos? Vamos juntos agora falarmos com o Senhor, agradecermos a Ele pelo dia de vida e por todas as obras lindas e gloriosas que Ele tem feito em nossas vidas. Aonde você estiver agora, a tua oração será ouvida. Eu estava comentando com a minha esposa o Salmo de número 40. Eu já vou orar. Aonde você está agora? Eu até imaginava, tem até eu coloquei assim num papel aqui, pregar na quinta. Achei que seria esta mensagem que ia ministrar hoje. Salmo 40, falando sobre Deus ouvir a minha e a tua oração. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Eu estava esperando por Ele. Outros socorros não são suficientes, mas o do Senhor, eu precisei aguardar. Ele é importante para mim. Ele ouviu o meu clamor e Ele me tirou-lhe de um lago horrível, de um charco. Charco significa uma água, um lodo, um pântano. Foi de lá que Ele ouviu a oração do salmista. Então, esse símbolo pode significar tanto um lugar de angústia e de desespero. Mas se você também está, de repente, vivendo numa distração diante de Deus, está fora da vontade de Deus. E isso representa esse lago de lama, esse lamaçal, esse pântano, essa água de lodo que você está afundado nela, de pecado. Se você clamar a misericórdia de Deus, Ele vai ao meu e ao teu socorro em nome de Jesus. Ele vai. Aonde você estiver me ouvindo agora, aonde uma hora esse vídeo posteriormente alcançar, pastor, estou envergonhado da maneira que eu estou. Eu me sinto sujo num lamaçal deste lugar. Tanto representando momentos de angústia. Você está sendo justo, de repente você tem vivido, pastor, na presença de Deus, mas estou preocupado. Estou num lugar hostil, difícil. Deus te ouve aí. Pastor, o meu caso, o meu lamaçal é justamente o pecado. Eu queria me redimir dele. Quem pode me ajudar? Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados. Se você clamar desse lugar, Ele vai te ouvir. Vamos orar. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, nós adentramos na Tua presença mais uma vez nessa noite para juntos adorarmos, bendizermos e glorificarmos o Teu santo nome. Agradecer a Deus por mais esse dia de vida e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa, pela oportunidade de amanhecermos mais um dia na Sua presença, termos o nosso nome escrito no livro da vida, podermos ser adotados pelo Espírito de Abba Pai, termos agora a condição de Te chamar de Pai, e como no texto de Isaías 49:15, o Senhor se comparar a uma mãe, a um pai que não deixa, não abandona o seu filho. Cuida da vida deste homem, dessa mulher, que nesse momento vão cultuar ao Senhor comigo. Senhor, vá de encontro com essa casa e com essa necessidade. Eu não sei o que angustia esse coração. Eu não sei qual é a preocupação, a dificuldade, o que significa essa lama, ou esse sentimento de abandono, esse sentimento de ajuda, de necessidade. Mas, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode socorrer este homem, socorrer essa mulher, trazer uma notícia gloriosa. O Senhor pode trazer
paz no meio dessa guerra, porque o Senhor é o Senhor da guerra. Abençoe-nos, ajude-nos, que nós possamos te cultuar com alegria, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos adorar a Ele com esse louvor da harpa, que diz o número 526, que o título diz: Grandioso és tu. Nós vamos exaltar a grandeza do nosso Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cadáver, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Verdade. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, Aleluia. vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno
grandioso és tu. Grandioso é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que louvor glorioso que nós acabamos de entoar ao nosso Deus. É uma adoração diante de todos os feitos do Senhor, que de uma maneira muito bonita foi narrado, inspirado pelo Espírito Santo. Queridos, eu quero rapidamente dar aqui alguns avisos concernente à obra de Deus, que é só reforçar para os irmãos que nós estamos realizando alguns plantões na igreja. Eu tenho conversado via WhatsApp especificamente com os nossos irmãos da igreja O Brasil para Cristo, da igreja sede, e da igreja O Brasil para Cristo, da nossa igreja ali na Vila Antártica, né? E então estamos com um plantão toda terça e quinta nas duas igrejas. Quando eu não estou em um lugar, na terça em uma, eu estou na outra, e assim sucessivamente, né? Ou se não, sempre tem alguém ali nos representando. Quando não está eu, o pastor Rafael ou o pastor Vanderlei, nós temos um obreiro, um presbítero, nós temos, enfim, sempre tem alguém ali para poder dar uma atenção para os irmãos. Nós estamos ainda sofrendo algumas restrições, né, aqui na nossa cidade. Eu estava agora há pouco conversando com o pastor Orlando e nós estávamos falando sobre alguns lugares que já têm flexibilizado os cultos, né? Podemos dizer assim que alguns lugares já está tendo este privilégio, ainda não com toda vamos usar um termo assim, com toda a irmandade, né? Com todos os irmãos, mas alguns lugares já está acontecendo. Na nossa realidade ainda em Botucatu, nós estamos ainda atravessando um momento de que as coisas estão ainda em estudo. Estamos aguardando para os próximos dias alguma coisa para estar passando para os nossos irmãos, tá? Bom, falando sobre isso, então eu deixo aqui esse contato. No entanto, irmãos, pelo celular, principalmente aqui, né? Eu tenho falado assim que nessa modernidade eu tenho que aprender muita coisa, né? E aí minha esposa falou que eu estou trabalhando em home office, é isso, né? Que é trabalho em casa. E daqui os irmãos estão sendo assim sempre conectados. Essa semana fizemos um trabalho que não é o suficiente, mas um trabalho tentando assim alcançar o maior número de pessoas possíveis. E irmãos, não deixa de pedir socorro, não deixa de ligar, não deixa de pedir ajuda, não deixa de se comunicar. Nós temos hoje, talvez não no corpo físico, mas às vezes por chamada de vídeo mesmo, dá para aconselhar, dá para orar, às vezes via mensagem de WhatsApp. Uma outra forma é também pelas escritas no WhatsApp, enfim, não tem como não ficar. Toda casa, ainda que tenha uma pessoa mais de idade, ou que nem eu, que não é muito apto lidado com a internet, sempre tem, por exemplo, a minha esposa, tem o meu filho Lucas, ou quando o Nicolas e a Thalita, eles sempre me ajudam naquilo que eu não sei fazer. Então, às vezes, é o papai, é a mamãe, é o vô, é a vovó que não sabe lidar com isso. Você pede para que alguém gente entrar em contato. Domingo, pode falar, meu amor, me ajuda. Foi o último dia, né, que era para ter falado. Era para ter falado domingo dos aniversariantes. Aí no domingo que vem, a gente vai uma saudação bem afetiva, com bastante amor. Alguns eu liguei, né? Eu conversei com algumas pessoas. Eu me lembro que daqui, enfim, eu procurei tentar lembrar, porque eu ainda não tenho noção de todos que fazem aniversário. A irmã Alessandra, que faz um trabalho, daqui, um trabalho, como é que eu posso dizer, supimpa. Ela faz um trabalho lindo, é uma
uma secretária assim muito querida, que tem me ajudado muito na sede, e como também o meu querido pastor Rafael tem me ajudado também na parte da secretaria na Vila Antártica. Eles têm me ajudado muito, mas com essa situação que nos limita às vezes de estar muito próximo e os assuntos são muito intensos, alguma coisa fica para trás. Mas a gente vai estar fazendo uma palavra melhor aí no domingo, tá bom? Vamos ouvir um louvor, após ele louvar ao Senhor, uma palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor, a qual nós entendemos a nossa dependência do nosso Deus. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos todos os dias que o Espírito Santo ele nos guie, ele nos console. E Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que quando ele fosse, virem um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, que está aqui, meu irmão, minha irmã, para trazer uma direção para os nossos corações. Nós carregamos uma carne sobre as nossas vidas, nós não somos perfeitos, mas através da misericórdia, da graça do Senhor, Ele nos restaura, Ele nos renova, Ele nos faz viver em espírito. E através desse louvor nós declaramos ao nosso Deus nessa noite: Pai, olha, eu não sou perfeito, mas eu creio que o Senhor tem um consolo, o Senhor tem algo para trabalhar todos os dias da minha vida. Vamos adorar a Ele através desse louvor, no nome de Jesus. Sou um ser humano com minhas limitações, também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro silenciar, sentir o vento passar, mas hoje está doendo, parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é para meu crescimento, pois eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando, estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltam, vem me consolar, vem me consolar. E Ele está aqui nessa noite para consolar as nossas vidas como um Pai. Aleluias, mais uma vez declaramos: sou um ser humano com minhas limitações, também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar, mas hoje está doendo, parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é para meu crescimento, pois eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando, estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltam, perdoe minha fraqueza, vem me consolar,
Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltar, perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. E nessa noite, Pai, nós nos colocamos como os teus filhos diante da tua presença, Pai. Senhor, somente o Senhor conhece o interior das nossas vidas, conhece cada um de nós como os teus filhos, Pai. Com um olhar de pai, sabe se está tudo bem, se não está. Sabe a necessidade, as angústias, os medos, as preocupações, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença como a tua igreja, cada um individual nessa noite, Pai. Nós nos colocamos na tua dependência. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Somente ela tem luz para o nosso caminho, refrigério para a nossa alma. Somente ela tem palavras de vida eterna, Senhor. Senhor, trabalha sobre os nossos corações nessa noite, Pai. E através de tudo aquilo que o Senhor precisa operar sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre essa nação, Pai. Que o Senhor venha. Aleluia. Glória a Deus. Que bom termos da parte do Senhor o nosso socorro. Eu quero ler mais uma vez o texto de abertura que se encontra em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49 e o versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: pode? Uma pergunta. Primeiro, Israel se pronuncia dizendo que a filha de Sião foi-se esquecida. E aí o Senhor responde dizendo assim que eles me dizem isso. Mas pode uma mãe se esquecer do filho a qual ela está amamentando? Pode uma mãe se esquecer do filho que saiu do seu ventre? Ainda que isso aconteça, ainda que essa mãe venha se esquecer de algo tão afetivo como é um filho, todavia, eu, Senhor, não me esqueço de você. E eu acho tão tremendo, eu estava contando hoje no devocional isso, né? Falando sobre uma situação que aconteceu comigo. Eu morava entre o Taboão da Serra e o Imbu. E eu tinha uma escola, né? Que minha mãe me levava, enfim, e isso ter muito claro na minha mente, o Senhor me fez lembrar durante a meditação daquilo que seria ministrado hoje, uma série de coisas, algumas coisas que eu quero, aliás, falar aqui. E a minha mãe, ela atrasou, eu não sei o porquê. Hoje eu conversei com ela e ela não sabe me dizer o porquê, talvez nem se lembre direito, né? Porque acontece. Mas eu fiquei muito angustiado. Nossa, meu Deus, eu já tinha medo de estudar naquele lugar. E minha mãe não vinha me buscar. E todo mundo foi embora. E é aquela sensação né, meu pai vai minha mãe vai me... Fica aquelas incertezas, eu nem sei o que eu pensava. Eu sei que eu achava que eu ia ficar sozinho, ia ser colocado em algum outro lugar. Acabou, perdi minha família. E daqui a pouco minha mãe apontou de longe. Nossa, que alegria, que gostoso poder ir embora para casa e saber que estava tudo bem. Chegando lá, meu pai ia estar lá, minha irmã. E aí, quando eu fiquei, como eu falo no devocional, quando eu me casei e agora nós temos 3 lindos filhos, eu fico pensando que às vezes a gente corre para chegar a tempo a pegar na escola, principalmente quando eles eram pequenos, para eles não ficar, né, alvoroçados, angustiados.
vendo os papais buscando os seus filhos. E eu dizia assim, mas jamais que eu vou deixar eles lá. Mas jamais, né? Então, qualquer angústia naquele sentido ia passar se eu tivesse a mentalidade que eu tenho agora, de amor de pai. Então, eu usava no devocional, o Espírito Santo dirigia a minha vida para dizer, olha, ainda que nesse cenário aconteça, porque a pergunta do Senhor é, pode isso acontecer? Pode. Essa pergunta, infelizmente, ela tem uma resposta positiva. Ela tem, irmãos. Ela tem. Um casamento pode se desfazer por uma conduta ruim, por um desgaste sem a presença de Deus. Filho pode abandonar pai em asilos, em visitas, por uma dificuldade, por uma discórdia. E infelizmente, neste contexto, pais sim pode colocar filhos em um cesto na frente de alguma residência. O orfanato não está cheio de crianças órfãos, mas também de abandono. O orfanato não contém apenas crianças filhos de pais órfãos, que morreram, órfãos, mas também está ali situações em que crianças foram realmente abandonados pelos seus pais. A resposta aqui é, até isso, o ser humano, as coisas, elas passam, elas são transitórias, elas são capazes de me e te decepcionar. Elas são capazes de te fazer se sentir só. Elas são capazes de te fazer se sentir sem chão. E isso não... Olha só o âmbito que o Senhor está falando conosco. Pode um pai ou uma mãe te desamparar? Pode. O governo federal pode nos desamparar? Pode. O governo estadual pode. Se um pai e uma mãe, a pergunta é, eles podem te decepcionar? Pode te abandonar? É possível isso? Sim. Aí vamos na segunda escala. Um filho pode abandonar pais? Vamos pensar já num teor de asilo. Sim. Ou simplesmente porque seguiram as suas vidas, por causa de um desentendimento, de uma disciplina que foi de repente tentada ser colocada imposta, ou os filhos se cansou de pais que viviam dentro de uma casa difícil, onde havia bebidas e tal. Pode se distanciar dos pais? Sim. Irmãos podem se distanciar de outros irmãos? Muitos. A escala só vai piorando. Aí essa escala só vai piorando. Um irmão pode se esquecer do outro? Muito. Muito. Eu falo para os meus 3 filhos, o Lucas, o Nicolas e a Thalita, precisa ser quebrado um organismo que existe, de que pais que têm seus 40, 50, 60 anos vivem num grupo de 5, 6 irmãos que não se conversam, que se conversam muito pouco, que não têm afinidade. Irmãos com 60, 50, 40 anos que não se falam, que estão distantes um do outro, mas que quando criança viveram no mesmo ambiente. Voltou? Eu não sei quando parou. Não, só parou agora, já pode voltar. Já pode voltar? Pode o governo se esquecer de nós? Claro! Ainda que tenha pregado fidelidade, pode. Pode o federal, o estadual, o municipal. Pode. Como nós podemos também esquecer deles na oração? Pode. Teu patrão pode esquecer da fidelidade, do acordo que ele falou com você? Pode. A tua ovelha, pastor, pode deixar a igreja da qual ela congrega?
Pode. Ela pode quebrar a fidelidade que ela falou com você. O pastor pode falhar com você, ovelha. Um pastor pode te abandonar? Pode. Pode uma mãe se esquecer do filho que ela está amamentando, que está ali no berço, e vai chorar? Pode. Vivemos um caso recentemente numa cidade que eu não quero identificar, porque às vezes os parentes podem me ouvir, porque são cidades pelas quais eu já passei. Eu tenho família nessa cidade. Não é a última cidade que eu saí de Salto Grande, mas uma outra, onde a criança, a mãe, deixou ela morrer e com fezes a casa ficou cheirando mal, uma família com condições financeiras, mas uma situação assim tão maligna, tão deplorável. A criança estava até com bichos. Pode. Teu pastor pode esquecer? Pode. Alguém pode se esquecer de uma promessa que fez para você? Pode. Todavia, se isso vier a acontecer, eu, o Senhor, eu não me esqueço de você. É por isso que eu quero deixar aqui, nesses 20 minutos que faltam para terminar o culto, este culto, 21 minutos, uma meditação breve dentro dessa introdução, essa exposição simples, que as redes sociais me faz trazer uma linguagem simples, didática. O Senhor, de uma maneira simples e didática, está dizendo para você: é por isso que às vezes um momento como esse que nós estamos passando, ou um momento de dificuldade que você venha passar, o Senhor aproveita para discipular o teu coração, para confiar inteiramente nele e profundamente nele. Porque ainda que tudo isso falhar, olha onde ele já começa no auge. Pai e a mãe. Que dirá as demais coisas? Que dirá um vizinho? Que dirá um amigo? Que dirá um conhecido? Que dirá um médico? Que dirá um advogado? Que dirá? Se o pai e uma mãe pode, a resposta é sim. Pode. E ele olha para nós e fala assim: então preste atenção, porque quando eu ganhei a tua vida para mim, quando eu te convenci dos seus pecados, eu disse: olha para mim, porque eu jamais vou te esquecer. E a palavra do devocional hoje foi: olha, se você estivesse sentindo esquecido, Jesus está chegando. Disseram não? Jesus está, o Pai está chegando. Mas confia nele. Preste atenção nesse texto que eu quero fazer uma narrativa simples para me orar. Bem simples. Que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 10, verso de número 57. Preste atenção em 3 pessoas que se aproximam de Jesus. Eu tenho 19 minutos. Talvez eu nem use isso. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um homem chegou nele e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aonde o Senhor for, eu vou. Foi essa a proposta que ele fez. Então, está aqui decidido. O capítulo de número 10 e o versículo de número 1 vai dizer assim, preste atenção. E depois disso, destas coisas que eu vou ler para os irmãos,
designou o Senhor ainda outros 70, mais do que os 12, e os mandou adiante da sua face. Vai na frente, prepara para mim os lugares onde eu preciso posteriormente percorrer ou coisa parecida. Vai adiante, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. Depois eu vou lá, mas vai preparando o lugar, vai anunciando que eu estou chegando. E dizia-lhes: grande na verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Preste atenção, porque depois disso, depois desses acontecimentos, e o escritor Lucas é um escritor minucioso, um historiador nato para fazer e compilar o Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Depois disso aqui que aconteceu, ele vai dizer: vocês precisam orar, porque a seara é grande, mas quem está disposto a ficar trabalhando comigo é pouco. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe chegou e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde o Senhor for. E disse-lhe Jesus: as raposas têm os seus covis, têm, como, em alguns lugares é como se fosse um buraco mesmo, um esconderijo. Não vou dizer uma caverna, porque alguns até cavam. Eles têm um lugarzinho deles. As aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando eu olho o versículo de número 1 e 2 do capítulo 10 e vou me identificando com os dois próximos personagens, sabe o que eu percebo aqui? 3 homens que pensaram que iria confiar plenamente no Senhor, mas o coração deles estava dividido e apoiado em outras coisas, das quais o Senhor vai dizer: essas coisas podem ser falíveis, pode te abandonar? Pode. Então fica comigo, porque eu nunca vou te abandonar. Mas o cenário desse texto vai me dizer, sabe o quê? Vai me dar a entender que esse homem, a hora que ele ouve isso, ele fala: e eu não vou. Eu não vou. Ele tem que designar outros 70 para somar com os 12 para trabalhar e dizer o seguinte: é poucos. Os que ficou depois dessa palavra que eu estou entregando é pouco, porque a maioria das pessoas estão mais enraizada nas coisas do que propriamente confiando em mim. E se você viver enraizado nas coisas, você se decepciona. Você vai perecer, porque elas são falíveis. Falíveis, o governo é falível, igreja às vezes na sua administração são falíveis, as pessoas são falíveis, seus pais são falíveis, sua família é falho, mas preste atenção, você senhor, senhora, jovem, moço, criança, Deus não falha, fica com ele sempre. Sabe o que esse homem faz? Esse homem, ele vai embora. Eu tenho certeza. Porque os outros 2 me dão a entender o mesmo procedimento. Ele olha e fala o quê? Eu coloquei assim uma observação. O primeiro me remete segurança. Segurança. Andar com Jesus não tem segurança. Como é que eu vou? Ele não tem... A raposa tem covis, as aves do céu têm ninho, ele não tem aonde morar, ele não tem estabilidade. Como é que eu vou seguir alguém que não, aparentemente não me garante estabilidade? Como? Eu não posso abandonar. Eu me lembro de uma decisão, e eu não estou aqui dizendo que nessa aplicação eu sou o que se encaixa como perfeito. Mas eu me lembro da instabilidade que o Senhor nos concede lá na cidade de Salto Grande. Ministerialmente, fisicamente. E Jesus aponta e diz assim: você pode ir ali? Esse homem, ele está seguro
na instabilidade, ele tinha segurança. Eu não tenho como eu seguir Jesus assim. Que garantia eu tenho? A garantia é que as coisas passam, a casa perece, a credencial perece, um ministério físico perece, as pessoas perecem, os amigos perecem, mas andar com Jesus é garantia de que ainda que lhe falte o habitar da casa física, o céu que é do Senhor, Ele vai cobrir a minha vida e a sua vida. Seguir Jesus significa estar sendo sempre cuidado por Ele. Se você estiver com Ele, você realmente terá estabilidade, será uma pessoa segura. Segurança é estar com o Senhor. Mas ele olha e fala, ixi, toda aquela vontade, aquele glamour de seguir a Jesus. Nossa, eu tenho uma prioridade, assim, eu não queria abrir mão do que eu tenho, do que eu sou, do que eu posso. Eu não quero abrir mão, Senhor, do meu trabalho, mas seguir a Jesus aqui está muito... o Senhor é fé. As raposas têm, as aves têm, eu não tenho. Você está disposto a me seguir? É fé. É fé. É confiar de que não vai te faltar segurança, mesmo saindo do teu chão, saindo de sobre a tua cabeça a segurança humana, física. Bom, entra um outro personagem e disse o outro, segue-me. Jesus encontra um outro homem, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. É claro, irmãos, claro que Jesus não está, o pai desse homem não tinha falecido e o Senhor estava sendo... Jesus era muito sensível a esses funerais. Lázaro, posteriormente 4 dias, a viúva de Naim. Jesus era completamente respeitoso, ele era todo coração para esses momentos. A proximidade dos estudiosos desse texto está relacionada de que a forma é a seguinte, Senhor, deixa primeiro meus pais falecerem, depois que eles falecerem, aí eu vou te seguir, eu vou fazer a obra. Olha o que Jesus fala lá na frente, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, um desistiu, o outro diz assim, deixa que primeiro, preste atenção, tanto ele como posteriormente do verso de número 61 vai dizer assim, Senhor, o Senhor está me pedindo para te servir, para te seguir, mas primeiro deixa eu fazer uma outra coisa, tem uma coisa que eu quero colocar em primeiro lugar do que te seguir. Os próximos 2 vão fazer uma proposta, assim como me remete a imaginar que o primeiro fez. Primeiro eu tenho que cuidar da minha estabilidade para te seguir, porque o Senhor... A raposa tem, o passarinho tem, o Senhor não tem. O segundo diz, deixa-me primeiro. Antes da vontade do Senhor, existe uma vontade minha, em primeiro lugar. À frente disso, eu queria servir ao Senhor, mas o Senhor em segundo plano. Em primeiro, eu queria sepultar meus pais. E aí, é claro que essa forma significa o seguinte, eles estão já de idade, deixa aí passar tudo isso, e aí... Mas se você, alguns historiadores mais apurados ainda diz o seguinte, e é claro, isso era muito comum em Israel, o assunto da primogenitura, a importância do filho, do primogênito, está próximo ao pai, quando seu pai vier a falecer, porque a bênção em dobro, ou a herança em dobro, ou a melhor parte da porção ficaria ao filho que estivesse ativamente próximo ao pai quando ele falecesse. Então a preocupação desse segundo
é o dinheiro. A preocupação desse segundo é o seguinte: a minha instabilidade está nas finanças. O primeiro, a segurança do minha casinha, meu serviço. Como confiar em Deus? Eu confio no que eu vejo, no que eu apalpo, no que está já garantido. Eu só acredito em Jesus pelo que já está garantido. Quando eu tenho que ser removido para confiar plenamente que Ele vai cuidar de mim, por eu seguir Ele, isso já não é uma coisa que eu consiga lidar. E Deus está às vezes permitindo, já virou um jargão, mas tempos como esse, para que eu e você percebamos o seguinte, que aqui, meu irmão, uma crise como essa, às vezes ela pega pessoas, a coisa pode ainda piorar. Hoje o assunto no país foi economia. O Covid-19 é um assunto muito importante, mas hoje o assunto foi economia. Nosso presidente da República foi diretamente pedir, olha, precisamos mudar esse cenário. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou fazendo um comentário. E hoje o assunto foi, o país vai sofrer um lockdown financeiro. Aí a casa sai do chão, é uma reação em cadeia. Mas quem confia em Deus permanece. Esse homem agora está pensando no dinheiro. Dinheiro é confiável, meu irmão. A tua aposentadoria é falível? O teu trabalho não é falível? A minha renda não pode ser falível? E esse homem diz o seguinte: Senhor, não tem como eu confiar agora no reino. Por isso que Jesus lá embaixo vai dizer, grande é a seara. Não era para ter 70, eu não queria enviar só 70, eu queria enviar mais. Ele manda 70 junto com os 12 e diz, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Obreiros não é uma credencial, é o obreiro para pregar, é o para levar o evangelho, é o ide de Marcos capítulo 16. Todos nós irmos, pregarmos, gerarmos discípulos. Não dá, Senhor, para mim pregar o reino agora, porque a garantia minha está na herança que o meu pai vai deixar. Disse também outro, e é o último, e aí com 5 minutos eu termino. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Deixa eu ir lá e despedir deles. Olha o que ele diz aqui, preste atenção. O primeiro faz uma referência que eu imagino que o segundo fez. E agora o outro fala assim, ó, deixa-me primeiro. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Tô vendo que os dois aqui, ó. Mas deixa-me primeiro falar com a minha família que eu tomei essa decisão. Deixa eu conversar com eles, explicar a decisão que eu tomei de seguir ao Senhor. Tá tudo bem? Eu acho um bonito o pai das missões na China, Tiago Tylon, o avô dele, na página 166 do livro Heróis da Fé. John Wesley vai pregar, isso na segunda metade do século XVIII. John Wesley vai pregar, convidado por um casal recém-convertido num vilarejo. Ele traz uma mensagem extraordinária. E uma irmã que há muitos anos, uma senhora que muitos anos não andava nada, depois de ser transformada pela mensagem de John Wesley, ela está cantando, louvando a Deus no dia em que Tiago Tylon, é o dia do casamento dele. E ele escuta uma mulher próxima à sua casa que há muitos anos não andava, louvando a Deus e glorificando a Deus e fazendo oração, estendendo roupa no varal.
ele sente um pesar no seu coração e no dia do seu casamento, ele vai para a floresta orar. E ele ora e diz: Senhor, eu preciso encontrar o Deus da oração daquela mulher. E ele se coloca diante de Deus e ele é convertido em uma oração dentro de uma mata. O casamento dele é à noite, os convidados estão todos angustiados. E aí a noiva angustiada, ele chega mega atrasado, nem dá explicações. Na hora da festa, diz página 167, ele diz assim, ó: não quero músicas como ia acontecer. Ele tem um violino, alguma coisa nesse sentido, e ele uma harpa, e ele toca ela e louva ao Senhor da maneira dele. A mulher dele exclama dizendo o seguinte: o que você está fazendo? Ele disse: eu entreguei a minha vida a Deus. Ela exclama na época, porque era uma das igrejas tradicionais daquele tempo, dizendo: me casei com um metodista. Pois bem, ele está com ela, dias depois, ele começa a clamar para que ela entregasse a vida para o Senhor. E diz que um dia ele tem uma atitude muito bonita, ele pega a sua esposa no colo e sobe as escadas e leva ela até o quarto, mas ele coloca ela sentadinha na cama, dobra o joelho e começa a chorar, dizendo: Senhor, converta minha esposa, ela precisa te conhecer como eu te conheci. E diz que ela sente tanto pesar, ela vê a agonia daquele homem, ela fala: isso é muita agonia, ele está muito profundamente pedindo a um Deus que cuide de mim. E ela entrega a vida para o Senhor na manhã seguinte. Ele toma uma decisão, ele vai para o casamento decidido e ele começa a dizer para a esposa dele: está decidido seguir este chamado. É um extraordinário evangelista, um herói da fé, pai das missões na China. Preste atenção, preste atenção. Senhor, aí Jesus olha assim e fala assim: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá. Você está me demonstrando o seguinte, que a família, pode um pai e uma mãe, pode um filho, se você ficar ligado com eles, eles são primeiro segurança, dinheiro e família. Se você ficar apoiado neles, se você deixar para mim seguir, se você buscar a opinião deles, e você está dizendo o seguinte: deixa-me primeiro comunicar com eles, deixa-me primeiro ter o aval deles, deixa-me ver o que eles vão pensar disso, você não vai me seguir plenamente. Vira e mexe, você vai estar aqui. Minha esposa, meus filhos, não é abandono, é prioridade. É colocar toda a tua vida subjugada e confiada no Senhor. Ainda que nesta peleja, ainda que nesta caminhada, haverá momentos em que você vai se sentir também se esquecido pelo Senhor. Não! Tudo que você vivenciou, que te decepcionou, realmente dali nada você pode esperar. Mas se você confiar no Senhor plenamente, se você depositar plenamente o teu coração na presença de Deus, Ele vai cuidar de você. Pedro olhou para Jesus e disse assim: Jesus, nós deixamos casa, pai, mãe, tudo para te servir. Jesus disse assim: ninguém que tenha deixado tudo isso não vai receber 100 vezes mais. Quando você abdica de confiar nas coisas para confiar em Deus, Ele cuida plenamente da minha vida e da sua vida. Amém? Você que está me ouvindo, pode ser que nesse momento, o meu candidato, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho. Calma, sirva a Deus plenamente, ainda que tudo isso falhar. Porque pode, ele pergunta, pode? Uma mãe pode se esquecer? A resposta é dura, mas pode.
Tá bom, calma. Todavia. Escute aqui. Todavia. Eu não me esqueço de você. Aonde você está aí agora? Deus está chegando, o Pai está chegando. Confia nele diante de tudo e de todas as circunstâncias. Se ele está te falando, vem e confia em mim e me siga. Vai, sirva a ele independente das circunstâncias. Sirva a ele. Porque ele te dará socorro, mesmo que te falte o teto, mesmo que te falte o dinheiro, mesmo que te falte o apoio da família, das pessoas, do relacionamento. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Pode mudar o cenário, pode o vírus intensificar, pode as finanças quebrar, pode o mundo desabar, que Deus não vai te desamparar e me desamparar. Senhor meu Deus, cuide deste lar, cuide dessa casa, cuide dessa família, cuide desse ministério, cuide deste coração. Aonde essa pessoa está agora, Senhor, diga para ela a palavra de ordem que o Senhor está entregando aqui. Não fique com medo dessas coisas, ainda que passe, ainda que te deixe, eu não vou te deixar. Em nome de Jesus, creia nisso. Durma pensando nisso, acorde buscando isso. E confie todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu coração nisso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Como é que vai ser este final de semana que se aproxima, igreja? De bênção, pastor. E o seu? De muita bênção. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.